Bom, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui presentes em nome de nosso querido Mestre Jesus Cristo. O tema hoje que me foi proposto, ou o desafio proposto, diz respeito à alegria. E, antes de eu começar lá, eu peguei nesse livro aqui, Para Rir e Refletir, e esse livro aqui do Richard Simonetti, tem uma das histórias que diz o seguinte: antes ou depois? Então, ele conta que um amigo reservadamente expôs-me insólita questão. E não é qualquer questão, hein, gente? Quando me recolho ao leito com minha esposa, dúvida atroz me perturba. Devorar antes ou depois de fazer amor? Se exercito a oração, o sexo parece-me sacrilégio. Se começo pelo amor, sinto-me culpado, inibido, como um menino que não consegue encarar o pai porque fez travessura. Dois equívocos, comenta aqui o Richard Simonetti. E aí ele começa a dissertar no livro que muitas pessoas trazem esse tipo de trava em sua mente. Mas tudo isso aqui para que nós possamos lembrar e pensar que é necessário rir de algumas coisas da vida. Necessário expressar alegria. E aí, o tema proposto, ou seja, a passagem original, eu escrevi um monte de coisa hoje. O desafio proposto me fez, desde a segunda-feira passada, começar a pegar certos tópicos que eu fui pegando na internet, fui pegando do Evangelho, fui copiando. E aí que chegou no dia de hoje, eu tinha uma imensidão de coisa. E eu comecei a cortar umas, cortar outras, cortar umas, cortar outras, para poder expor hoje aqui para nós. Porém, eu ainda falei, meu Deus, eu tirei muito, mas ainda tem bastante coisa. Então, espero que tenham paciência um pouquinho. Qualquer coisa, podem até me interromper e dizer, tá bom, chega disso. Mas vamos lá. Primeiro foi de Paulo aos Filipenses, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Tenhais, pois, alegria. Alegria em quem? Alegria no Senhor. Ele está pedindo para nós, para que nós sustentemos a nossa alegria no Senhor. E tratando-se de Paulo de Tarso, é óbvio que ele está falando do nosso querido mestre Jesus Cristo. E Jesus Paulo ainda em Romanos, Paulo ainda na carta aos Romanos, no capítulo 14, eu citei antes o Filipenses 4:4, tá? E aí, Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E em algumas traduções, no Espírito Santo. Maravilha isso! Paulo está dizendo que nesse reino de Deus não cabe a alegria material que nós temos, ou as coisas materiais que nós vivenciamos no planeta. Paulo está dizendo que nós podemos até nos alegrar com coisas do planeta, o comer e o beber, ou usufruir de bens materiais. Porém, a alegria mesmo que nós possamos desenvolver é que vai conosco, e não a coisa em si que nos promoveu ou que nos incentivou a alegria. Mas ele diz, além do mais, que no reino de Deus, isso é importante para nós agora, no reino de Deus, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. O reino de Deus, nós estamos dizendo do próprio ambiente Deus, a fonte de tudo. A fonte de tudo que se possa imaginar de virtudes, de bênçãos e de elevação. O reino de Deus. E agora sim, Jesus, do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 11, diz: tenho dito essas palavras, e aí nós estamos com João aqui
abertos, né? Eu estou aqui aberto em João, no capítulo 14. Pronto, está aqui. Jesus está falando para os discípulos dele, para os seus apóstolos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Isso é no capítulo 14, desculpa, é isso mesmo. Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E ele continua então depois recitando e dizendo para nós todas essas coisas aí que nós vamos aprendendo sobre o Consolador. E mais à frente, veja, ele começou a falar do Consolador lá e vai até o capítulo 16. No capítulo 15, versículo 11, ele diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo. Em algumas traduções, para que a minha alegria esteja convosco e a vossa alegria seja completa. Que é isto que nos interessa agora, novamente, buscando a Paulo de Tarso, dizendo que é em Cristo que nós vamos sustentar a nossa alegria, regozijai-vos no Senhor. Ainda Paulo de Tarso nos revelando que a fonte dessa alegria é o próprio reino de Deus, ou o próprio Deus. E Jesus ratificando isso, dizendo: olha, eu lhe dou essas notícias todas, eu revelo essas coisas para vocês, para que vocês tenham alegria no momento certo, mas que toda alegria que vocês tenham possam se ancorar na alegria que eu vos dou. Ou seja, ele como o Messias, né? aquele que vem já ancorado em todas as bênçãos, em todas as promessas do Pai, ele aproveita para nos dizer que está trazendo para nós esta bem-aventurança, dessa alegria verdadeira. A alegria é uma das expressões da felicidade. Ou seja, se alguém é feliz, e felicidade é um estado de espírito, esta pessoa expressa alegria. E o sorriso nos lábios, é uma das expressões a mais. Ou seja, é uma das expressões desta alegria. A alegria é uma expressão da felicidade, e o sorriso é uma expressão da alegria. E é uma das mais expressivas expressões da alegria. Então, sorrir indica a alegria. Por isso que em muitos tratamentos de sorrisoterapia, induz a pessoa a sorrir para que sua mente consciente e subconsciente incorporem esse estado, esta fisiologia, e a partir desta fisiologia seja induzida uma alegria verdadeira, lembrando que a alegria é fonte de Deus, ou seja, nós temos imanente em nós a alegria. Se alguém não está expressando a alegria, é porque deixou que outras situações encobrissem a alegria que traz em si, que é oriunda do próprio Deus, o próprio Criador. Então, através de alguns exercícios, as pessoas induzem a mente humana a se sentir num estado alegre, e quando a pessoa aciona esse gatilho da alegria, a pessoa então projeta um pouco mais de felicidade em sua vida. Em primeiro lugar, o riso e o bom humor podem melhorar a resposta imunológica, estreitar as relações sociais e atenuar dores, vários tipos de dores que às vezes as pessoas sentem. E diminuir o estresse e aumentar a disposição física da pessoa. Olha que coisa interessante. Tudo isso são consequências do bom humor, que se reflete em alegria, que às vezes demonstra sorriso, e é uma das suas maiores expressões, se puder demonstrar melhor, tá? E, por consequentemente, a felicidade.
A ciência já reconhece os benefícios do riso no combate a doenças graves ou ainda sem cura. Desde o século IV antes do cara, como diria Silvio, né? Desde o século IV antes de Cristo, Hipócrates, considerado o pai da medicina, segundo o que eu pude pegar aqui da internet, já utilizava a risoterapia como arma no tratamento de muitos dos pacientes dele. Isso porque, além de estimular o aumento da imunidade e a produção de anticorpos, rir é um poderoso auxiliar no combate às infecções e ainda ajuda a diminuir o sofrimento da internação de muitas pessoas. Cada um de nós busca equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional é essencial para qualquer área da vida. Nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos e na busca dos objetivos pessoais. Nesse sentido, rir com frequência e encarar os problemas com um pouco mais de leveza, um pouco mais de esperança, um pouco mais de otimismo, é uma ótima forma de trazer a mente para o corpo mais energia, ou seja, uma ótima forma de trazer à mente, ou seja, para a mente e para o corpo um pouco mais de energia. Assim como elevar a autoestima e a confiança que a pessoa passa a ter em si mesmo, no tratamento que está fazendo, na resolução das dificuldades e, é óbvio, na sua fé em Deus. A frase que alguns de nós já ouviu e ainda ouve, rir é o melhor remédio, faz todo sentido quando se trata de benefícios para nós e para a sociedade ao nosso redor. Além de fortalecer o nosso sistema imunológico, ele facilita a comunicação entre os seres. Quem de nós já não ouviu dizer que o riso abre portas? Veja, nós estamos falando de um riso comedido, um riso sincero, um sorriso que realmente tem prazer de lidar com o semelhante, tem prazer em fazer bons negócios, tem prazer em servir, tem prazer em doar, tem prazer em estar junto. Acredito que a alegria é oriunda da fonte divina, como diz Paulo de Tarso. Ou seja, vem de Deus. Desta forma, a sua frequência vibracional transpassa toda a estrutura do ser criado, nós. Reconectando e restabelecendo a harmonia dos chakras, a autoconfiança, o poder de cocriação e a sintonia com a verdade. Deus é amor. Esta é a verdade. Todo magnetismo se ordena e se amplia pelo poder da alegria. Toda tristeza vai à lona pelo poder da alegria. Todo brilho se alonga pelo poder da alegria. Diz em Salmos, o salmista, Davi, no Salmo 16, diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Davi está dizendo que na presença do Senhor, na presença do Pai, na presença do Criador, na presença de Deus, há plenitude de alegria. E é esta presença que nós buscamos para a nossa vida. Nós buscamos desenvolver a alegria espiritual, pois ela é eterna. Aí agora nós já começamos a diferenciar um pouco. Existem alegrias comuns aqui no mundo, mas nós queremos, através dessas, empoderar uma alegria espiritual em nós. Neste caminho, Deus nos permite gozar e se alegrar do que essa passagem na terra nos proporciona, pois tudo vem de Deus e tudo pode ser utilizado para a nossa ascensão e nossa evolução. Não precisamos temer o fim da alegria, porque há uma abundância eterna de alegria. Deus é infinito e todos os seus atributos e qualidades também o são.
então não há como acabar a alegria. Agora é óbvio, como a alegria é uma expressão da felicidade, nós já escutamos que felicidade plena não dá para ter nesse mundo, e não dá para ter nesse mundo qual? Este de prova e expiação. Porque enquanto alguns de nós, graças a Deus, superam as adversidades e vencem na vida, há outros irmãos no caminho que ainda não conseguiram superar os seus próprios limites e alcançar caminho de vitória. Alguns ainda há que não veem o benefício de Deus em suas vidas e não estão dispostos a aprender as lições que Deus lhe dá. Por isso, ou que Deus lhes permite para o seu crescimento. Por isso que não há alegria ou felicidade plena. Mas há felicidade parcial, há felicidade subjetiva, há felicidade possível ao ser criado nesta vida. Todas as vezes que nós reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas. Tem um cantor, e aí agora é interessante, ele era do Olodum antigamente, hoje em dia ele é evangélico, hoje em dia não, há mais de 10 anos ele é evangélico, e ele é um cantor gospel. E tem uma música, de vez em quando eu ouço, né? Ele é evangélico, gospel, mas de vez em quando eu ouço, e ele diz o seguinte na música. Vou falar um pouquinho aqui para vocês, sem dar uma de Lázaro, o cantor, tá? Ele diz assim, o nome da música é Passando pela Prova, e ele diz, vou passando pela prova e dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Tem esse ritmo mesmo assim de forró, meio baião, né? Uma coisa assim, né? E ele diz, vou passando pela prova e dando glória a Deus, dando glória a Deus. Ele diz, se tu tens fé, então por que você passa fome? E a música diz, porque nem só de pão viverá o homem. Se tu tens fé, então por que toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Coisa interessante, não é? Por quê? Porque esse é lá, nesses momentos que nós devemos lembrar que Deus habita em nós. Ele está dentro de nós, no meio de nós, e com certeza, pelo que nós já aprendemos, Deus reside em nosso coração e no nosso entendimento. Algumas passagens bíblicas também trouxe aqui. Diz lá Neemias, Velho Testamento, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. No livro de Tiago, Novo Testamento, tem lá, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Inclusive o tal do Lázaro lá, que escreveu aquela música e que canta, ele conta isso, ele conta que quando a pessoa está querendo renovar-se na fé, para ele foi a transformação para ser evangélico, e para muitos de nós é o tal da reforma íntima. Quando a pessoa está querendo renovar-se, geralmente a pessoa é testada naquilo em que se compromete. Por isso que a prova vem, para que a pessoa possa passar pelo teste. Mas vamos em frente. Tiago também diz isso, né? Lá no capítulo 1, versículo 2 e 3. Depois da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, ele diz o seguinte, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Mesmo sem ver, vocês têm uma alegria tremenda desse Deus. Que o Deus da esperança, diz Paulo aos Romanos, capítulo 15, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso é Paulo para nós. Também diz lá em Provérbios, dar resposta apropriada é motivo de alegria. Como é bom um conselho na hora certa. Olha, Provérbios, Salomão, dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho
na hora certa. Para muitos de nós faz toda a diferença. Para encerrar, Paulo aqui aos Coríntios: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eita, a verdade que liberta, a verdade é alegre, porque traz toda a esperança e conforto. Além dessas passagens bíblicas, para encerrar, trouxe aqui alguns dos nossos filósofos. Trouxe alguns aqui, vamos ver quais que eu vou ler. Aristóteles: a felicidade é um estilo de vida. O ser humano precisa exercitar constantemente o melhor que tem dentro dele. É preciso cultivar também a prudência de caráter e ter um bom daimon. Boa sorte. Esse é o daimon, né? Lá do tempo de Sócrates, Platão, Aristóteles. Daimon. Boa sorte. Para alcançar a felicidade plena. Por isso, a sua tese, a tese de Aristóteles, é conhecida como eudamônia. Ok. Aí eu tenho aqui outro filósofo grego, Epicuro. Ele fundou a Escola da Felicidade e a partir dela chegou a conclusões muito interessantes, diz aqui o autor. Ele postulou o princípio de que o equilíbrio e a temperança davam origem à felicidade. Essa abordagem se reflete em uma das suas grandes máximas, que diz: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Então, olha, aquele negócio que Paulo diz de nós nos alegrarmos com o que temos, e nos alegrar com o que temos, gente, apenas, só um parênteses aqui, que não é se contentar e parar se você podia seguir adiante. Parar de produzir mais se você podia produzir mais simplesmente porque você produziu alguma coisa. Não, é se sentir alegre com o que tem. É se sentir feliz, se contentar, estar contente com o que tem. Não quer dizer parar se você pode mais, tá? Foi só um parênteses aqui. Outro cara que eu encontrei, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Esse é meio duro, hein? Em vez disso, Nietzsche diz o seguinte: a felicidade é força vital, espírito de luta contra todos os obstáculos que restringam a liberdade e a autoafirmação. Então não é uma coisa que é imposta, é da pessoa. Se ela vence isso ou aquilo, então é felicidade. Ela exerceu sua força vital. Para ele, ser feliz é ser capaz de provar dessa força vital, através da superação de dificuldades e criando formas diferentes de viver. A própria pessoa, pelo seu próprio esforço, com o seu próprio empenho. Isso é felicidade, exercício da força vital. Por consequência, alegrai-vos. Se tiver algum niilista aqui, alegrai-vos. Tem um outro. Esse aqui eu vou pular, porque já está demorando isso aqui. Spinoza. A alegria é constitutiva do nosso ser. Ela permeia nossos atos, inscreve-se em nossas ações. Não é um dever moral, mas tampouco é um princípio inato que um Deus externo, transcendente, porque bom, teria instalado em nós, para que buscássemos sempre o nosso bem próprio dos outros. Olha bem, Spinoza difere um pouquinho daquela questão que nós já falamos, que a alegria vem do Criador e se encontra instalada em nós. Spinoza discorda um pouco disso. Ele diz que a alegria em Spinoza é uma maneira de o próprio ser, ou seja, a substância, ou Deus, ou a natureza, porque é como ele chama a substância, é uma maneira do próprio ser fazer-se ou produzir-se, enquanto se exprime nos modos que nós somos. E aí, para encerrar, nós temos o seguinte, sabe a palavra aleluia? É um estado de graça mesmo, né, de alegria, por uma questão de que já estamos sendo amparados. Aleluia. E eu lembrei quando li isto, quem diz isso mesmo? Aqui é o Hamed, né? Está aqui no livro de Hamed. Deixa eu pegar aqui só para
poder ver como é que Hamed coloca isso nesse livro aqui, tá bom, gente? Os prazeres da alma. Então Hamed fala o seguinte, ele já começa com alegria. Hamed, os 2 primeiros tópicos aqui, ele fala de alegria. E ele fala algo interessante sobre a palavra aleluia. Significa louvai com júbilo ao Senhor. E esse louvai com júbilo ao Senhor é interessante, porque eu falei, caramba, essa alegria que Hamed fala aqui é de uma convicção, uma certeza de que Deus tem cuidado de nós, como diria Pedro, né? Daí eu fiz uma interação, uma reflexão com o sábado de aleluia, porque muitos de nós aqui sabem que Jesus foi crucificado na sexta-feira, correto? E Maria foi lá no túmulo, Madalena, né? Foi lá no túmulo e viu que estava vazio no domingo, antes das 6 da manhã. E o que acontece então? Por que nós então falamos de sábado de aleluia justamente antes da ressurreição? Eu quero crer, é óbvio que isso é um postulado, é uma das questões que a Igreja Católica quem trouxe, tá? Mas eu quero crer que é a certeza de que o Cristo vive. Nosso Senhor vive. Antes mesmo da certeza, do fato, há a certeza interna em si. Por isso, alegramo-nos e cantamos dando glória mesmo, aleluia, porque Jesus Ele está conosco, não é? E aí tem aquela questão de que quem está alegre compartilha felicidade. Daí, se vocês puderem, aí onde estão sentadinhos, não é? A gente vai fazer o seguinte exercício, olhem para mim. Agradecer, receber, compartilhar. Compartilhar, abrindo os braços aí para dar. Vamos lá? Agradecer, receber, compartilhar. Mais uma vez para ficar bonito, que coisa linda! Agradecer, receber, compartilhar. Que Deus abençoe a alegria desse povo. É isso, fiquem com Deus, um beijo, até mais. Se você tiver um perfil mais ousado, experimenta dar uma gargalhada, vai. Senta no ônibus ou no metrô, dá uma gargalhada, começa. Vai todo mundo rir junto.